Olá pessoal, meu nome é Jorge Tales. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês sobre a Palavra de Deus. Nesse momento em que nós passamos por essa pandemia de coronavírus, essa pressão psicológica de que eu tenho que estar isolado, que verdadeiramente é uma pressão psicológica, e nesse momento eu queria compartilhar com vocês algumas curiosidades bíblicas, que é muito interessante essas curiosidades. Por que é interessante? Para que nesse momento de quarentena nós possamos assim meditar um pouco na Palavra de Deus. Então eu gostaria de ler com vocês alguns versículos e tenho certeza que no decorrer dessa leitura da Bíblia, dessas curiosidades que tem aqui, você vai se deleitar, se alegrar com a Palavra de Deus e consequentemente trará um conforto para o seu coração. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 4, que diz assim: porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não comerás do campo, nem podarás as suas vinhas. Olha que coisa interessante. Um 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra. Preste atenção nisso, para a terra. Eu vou deixar bem frisado essa questão de terra, porque é sobre isso que eu quero falar. Então, por que desse descanso da terra? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, aqui no 29 e no 30, fala uma coisa interessante. Isso que eu vou ler aqui para você agora, é bom que a gente entenda que isso aqui é antes do pecado. Antes do pecado entrar no mundo, o homem tinha que ser vegetariano e o animal também era vegetariano. Não tinha a velocidade do leão. Leão não comia carne, não comia outro animal. Píton não comia outros animais. Jacaré não comia outros animais. Que nem a gente vê naquele Animal Planet, né? O jacaré comendo gnu, a pito comendo capivara, o leão pegando zebra. Isso aí não existia. Por quê? Porque o leão, a pito e o jacaré e toda a espécie comia erva verde. Deus determinou para o homem comer da terra e não precisava forçar a terra para ele poder plantar e comer, não. Ele ia comer naturalmente. É o paraíso que Deus tinha preparado para nós, que o primeiro Adão não deu conta de fazer a vontade de Deus. Precisou do segundo Adão para vir nos dar essa bênção, mas isso aí é uma outra história. Mas vamos lá, o que diz aqui, confirmando o que eu disse, que o homem e o animal eram vegetarianos, que leão comia capim realmente. Está aqui, ó. E disse ainda: eis que vos tenho dado toda a erva verde que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Está vendo? Isso foi antes do pecado. Antes do pecado. Agora, vamos ver para que Deus preparou essa terra. Aqui no livro de Isaías,
capítulo 45, aqui no verso 18, tem uma coisa muito interessante aqui. Presta atenção nisso, olha, diz aqui assim, no verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou o céu, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha bem, Deus criou a terra, não foi para ela ser um caos, foi para ela ser habitada, e colocou quem lá? Adão e Eva, e todo dia tinha o culto lá, Adão, Eva e Deus. É isso que Deus queria, tabernacular com o homem. Então esse texto aqui está nos informando que a terra foi feita para ser habitada. Pois bem, para essa terra ser habitada, ela precisa passar por uma certa transformação. E nós vamos tentar ver ao longo desse vídeo essa transformação que essa terra vai passar. Como eu disse no começo, e isso aqui é uma curiosidade bíblica, que ao ler a Bíblia eu fui descobrindo essas curiosidades. Aqui não tem cunho religioso nem teológico, graças a Deus que não tem, nem religioso e nem teológico. Então vamos ver o que essa terra vai passar, pelo processo que ela vai passar, para que ela seja habitada. Aqui no livro de Hebreus, gostaria de partilhar com vocês o que está escrito aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versos 10, 11 e 12. Olha que coisa interessante isso aqui. Ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que coisa interessante. Toda vez que eu leio esse texto de Hebreus 1, 10, 11 e 12, aqui no verso 11 diz assim, eles perecerão. Aí eu faço essa pergunta para as pessoas, para a gente ter uma meditação na palavra de Deus. Quem perecerão? Aí uns dizem, o ímpio. Outros dizem, o incrédulo. O homem mau. O homem afastado de Deus. Não é isso, não é isso. É uma dificuldade para a pessoa entender que o que perecerão aqui é a terra e o céu. As pessoas não entendem isso. Mas aqui está dizendo que o céu e a terra perecerão. Esse céu e essa terra caída. Esse caído lá de Gênesis capítulo 3, 17 e 18. Quando Deus amaldiçoou a terra, aqui em Gênesis, capítulo 3, 17, olha o que ele diz. E a Adão disse, visto que atentaste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, com fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Maldita é a terra. Por que que o céu e a terra perecerão? Acompanhe o raciocínio comigo. O homem foi tomado do pó da terra. Então o homem foi feito da terra. Se o homem pecou, automaticamente ele condenou toda a terra. Por que que ele condenou toda a terra? Porque Deus disse, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Ele não precisava do suor do rosto para comer. Ele não precisava de sujeitar a terra para poder comer. Mas passou a fazer isso
depois que ele desobedeceu a Deus. E essa maldição de Deus sobre a terra, nós vamos ver lá no livro de Hebreus depois, que não foi a própria terra que se sujeitou, mas foi Deus que sujeitou a terra ao pecado. Então, essa desobediência de Adão fez com que os céus e a terra pereceriam. E aqui diz mais ainda: também com o manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Olha que legal! Com o manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Imagine um pedreiro, um mecânico, um lavrador, ou até um intelectual que ficou o dia inteiro suando, aquela roupa colando no corpo, ou então ela suja de graxa ou de massa, qualquer coisa. Ele chega em casa, o que ele faz? Ele tira aquela roupa, toma um banho, veste uma roupa nova. É isso que Deus vai fazer com a terra. Medita nesses versículos que você vai ver que é exatamente isso. Repetindo: também com o manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudadas, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Agora vamos ver para onde que Hebreus está nos levando, qual o caminho que ele vai tomar com isso aqui. Presta atenção aqui no 2,5, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Opa! Tem um mundo que há de vir, que não foi sujeito aos anjos, mas foi sujeito ao Filho, e isso a gente vê lá em Coríntios capítulo 15, lá tem até uma coisa interessante. Lá diz que quando tudo tiver consumado, quando o último inimigo, que é a morte, for vencido, quando ela for vencida pela ressurreição e arrebatamento da igreja, Jesus Cristo, Deus sujeitou todas as coisas a Jesus Cristo, mas a Bíblia fala que quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Aí vai dizer lá: para que Deus seja tudo em todos. Aí nós estaremos para sempre nessa terra transformada, que vai passar por esses processos que nós vamos acabar de ver agora para frente. Então, repetindo aqui, Hebreus 2,5 diz: pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Quer dizer, vai vir um mundo. Tem uma esperança para o crente, tem uma esperança para nós em meio a esse coronavírus. Existe essa esperança, basta eu e você tomar posse dela, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus 6:5. Olha o que diz: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha que legal. Os crentes já provou da palavra de Deus e provou dos poderes do mundo vindouro. Tem um mundo que vai vir, onde não existe morte, tristeza, pranto, dor e injustiça. Não existe essas coisas lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Olha bem como é que Hebreus fala desse mundo vindouro, que é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, de 8 a 10. Vamos ver o que diz. Hebreus 11, de 8 a 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Olha o que Abraão esperava. Ele saiu com os filhos dele, foi andar aí, peregrinou por aí e tal. Aí o verso diz: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu te pergunto, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Por ele todos edificaram o Brasil. Estados Unidos, se eu não me engano, Abraham Lincoln, foi Abraham Lincoln que fez. E assim foi com a China, com a Rússia, com a Inglaterra, com todos os países do mundo. O homem é que edificou aquelas cidades. E aqui está dizendo que Abraão esperava uma cidade. Quem é o arquiteto dela e o edificador dela? Aqui está dizendo que é Deus. Essa promessa é para aqueles que fizeram uma aliança com Jesus Cristo. Esses que têm uma aliança com Jesus e confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai morar numa cidade que o arquiteto e construtor é Deus. Mas como eu disse no começo, tem que passar por um processo. E eu estou mostrando para vocês o processo desse mundo vindouro, qual que vai ser. Presta atenção agora lá em Hebreus 12, 26 e 27.